Olá! Muitas pessoas estão falando, nossa, como o SUS é importante para o Brasil, nossa, como nós deveríamos investir mais na saúde, nos cientistas, na ciência do nosso país. Nossa, onde é que essas pessoas estavam nos últimos anos que não acompanharam sistematicamente um corte de investimentos na saúde e na ciência do Brasil, hein? Mas olha, vamos voltar então no passado para entendermos. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Ah, meu filho, minha filha, por favor, né? Dá ajuda aí, aperta no inscrever-se, também aperta aí no sininho, no sino, como você quiser escutar, e também clica no curtir, comenta, fica à vontade. Bom, onde é que essas pessoas estavam também para não olhar a história? Vamos voltar para antes da vinda da família real, beleza? Brasil colônia, isso daqui era tudo mato. É, mais ou menos, tudo mato, mas os problemas com saúde sempre existiram. Você tem epidemias que nós enfrentamos desde sempre também, como varíola. Bom, foi erradicada em 1980, graças a Deus, porque o Brasil enfrentou diversas fases de enfrentamento da varíola. Peste bubônica também, famosa na Europa como peste negra, enfim, tem vários problemas que nós enfrentamos de saúde. Escorbuto, você tem problemas por causa da nossa geografia. Na colônia, os médicos eram formados na Europa. Eles iam para lá ricos, a sua grande maioria, pessoas ricas, iam para a Europa, iam para Portugal, especificamente para Coimbra, para a Universidade de Coimbra, e estudavam a medicina. Quando voltavam para cá, eles atendiam quem? Os muito ricos, evidentemente. A classe média, os pobres, se viravam como podiam. E aí eles procuravam barbeiros, curandeiras, benzedeiras, pajés, boticários, enfim, se viravam como podiam, aqueles que conseguiam resistir, muito bem, aqueles que não. Ah, meu Deus do céu, vamos continuar com a economia. Bom, você tem, depois da vinda da família real, em 1808, estamos lá vindo Dom João VI, temos a Dona Maria a Louca, nós temos Carlota Joaquina, temos um montão de filhos, temos milhares de portugueses pisando no Rio de Janeiro, então capital da colônia, uma cidade despreparada, não tinha nada que pudesse receber essa galera, nada que pudesse mostrar a eles que nós tínhamos pujança. Então, Dom João, quando pisa em Salvador, antes de chegar no Rio de Janeiro, ele já monta uma primeira faculdade de medicina. A Faculdade de Medicina de Salvador é a primeira do Brasil, em 1808. 1808, tarde pra caramba, muito, mas muito depois dos nossos vizinhos. Bom, depois de Salvador, vai ter também um centro de estudo no Rio de Janeiro. Você deve estar pensando, pera lá, então depois que teve, eu já vou voltar às condições do Rio de Janeiro, as condições da capital, tá? Porque a saúde, ela não está restrita a formar médico e a botar hospital. Você tem todo um conjunto de investimentos que formam a saúde. Esse livro que está aqui, já aproveito já citando, esse livro daqui, ele é muito importante para você entender os detalhes do desenvolvimento de investimento em saúde no Brasil. Falei desenvolvimento, investimento, uau! Desenvolvimento, investimento no Brasil. A história da saúde no Rio de Janeiro. Apesar de ficar focada na então capital, é claro que você consegue ter uma perspectiva de Brasil. Você tem aquele pensamento, bom, então formou médicos, você formou profissionais, a população então teve um acesso à saúde, você teve o povão tendo acesso, claro que não, né? Nem o mais dos inocentes acredita nisso. Claro que não, você tem médicos formados, não em grandes números, mas a população, em sua grande maioria, não tinha acesso a esses médicos. Bom, Dom João VI, quando chega no Rio de Janeiro, ele encontra uma cidade distante de tudo que ele poderia ter imaginado, né? Você tinha uma cidade sem cultura de higiene, você tinha uma cidade suja, você tinha uma cidade comprimida, você tinha uma cidade com construções que eram incapazes de refletir o que o mundo inteiro já sabia, de que aquilo ali era péssimo para você enfrentar epidemias, em especial aquelas que já estavam sendo estudadas há séculos e que aqui a gente ignorava. Dom João VI, então, vai começar um combate a isso, mas um combate muito ínfimo, muito pequenininho, muito ligeiro, que depois vai mostrar
que com a passagem do Império para a República, isso daí também não vai ter grandes revoluções. O fato é que passou para a República, nós temos ali o começo do século XX, isso é muito famoso, todo mundo estudou na escola, ou está estudando na escola, olha só, você tem ali começo do século XX com as epidemias pegando fogo no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, São Paulo, nós temos febre amarela, nós temos peste negra com a peste bubônica, você tem a varíola, você tem em outras áreas do Brasil problemas gravíssimos envolvendo doenças tropicais. Como é que se resolve isso? No Rio de Janeiro tinha um homem chamado Oswaldo Cruz, que é um entre tantos cientistas importantes do nosso país, porque a gente costuma olhar somente para o Oswaldo Cruz. É claro que ele tem uma importância gigantesca, ainda vou fazer um vídeo sobre ele, mas tem muitos outros que merecem ser ressaltados. Por exemplo, Emílio Ribas é um caso ótimo disso, um pouquinho depois de Oswaldo Cruz. Carlos Chagas, também um homem muito importante para a ciência. Enfim, vários cientistas estavam enfrentando essas questões de saúde pública também, e as epidemias, trazendo questionamentos que seguiam médicos que já faziam esses questionamentos há séculos, que você precisava melhorar todo o ambiente para poder enfrentar essas epidemias. Você precisava pensar em como que a população estava morando, em como que você estava liberando as construções, de como é que o governo precisava estar junto dessa população, de como que nós precisávamos investir mais no estudo sobre vacinas, no estudo sobre práticas de higiene. Isso tudo está sendo posto assim, com muito fervor em 1904, 1910, 1915, 1920, mas isso daí já era falado muito antes de Dom João VI chegar no Brasil. Olha só, isso era falado muito antes de 1808. Você vai passar o tempo e vai vendo que o investimento em saúde pública, pensando em todos os elementos que compõem essa saúde, são pequenos, são ínfimos. Você vai chegar ali no Getúlio Vargas e vai ter pouco investimento. Regime militar, pouquíssimo investimento, muito menos do que era devido. Inclusive, se a gente for para 1980, e agora a gente está chegando perto do SUS, 1980, você só tinha acesso ao sistema público de saúde, que não se chamava SUS, evidentemente, você só tinha acesso se você fosse empregado, se você tivesse uma carteira de trabalho, ou seja, você é um homem comprometido com o trabalho, você tem acesso. Se você não tivesse, fosse autônomo, tivesse algum tipo de problema, você não tinha acesso, meu caro. Você tinha que ir para as clínicas privadas, que existem no Brasil desde mais ou menos 1820, 1830. Você tem, depois viraria a Clínica Fernando Eiras, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas olha só, são caras. Sempre foram, são e serão caras. Você só vai ter realmente uma discussão para esse fim em 1888 com a Constituição do Brasil. É fruto do debate de muitas pessoas, de muitos médicos, de muitos cientistas, de muita gente, de muitos políticos. Em 1988, com a Constituição está lá, preto no branco, como dizem. Você está ali escrito que a saúde ela é universal e pública. O povo tem que ter acesso à saúde. O SUS ele é criado para poder atender a população brasileira. Tem diversas fragilidades, isso é evidente, mas mesmo assim vai mostrando, acima de tudo, a sua importância numa pandemia como essa. Na gripe espanhola, em 1918, 1919, nós tivemos inclusive um presidente morto, eleito, por causa da gripe espanhola. Ali já estava evidente que nós precisávamos fazer uma saúde pública para todo o povo brasileiro. Ali já se discutia isso em 1919. Pois bem, o SUS atende 3/4 da população brasileira. São 150 milhões de pessoas atendidas pelo SUS. E engana-se você que, por causa de ter um plano de saúde, não vai precisar do SUS. Dependendo do seu plano de saúde, você vai precisar do SUS sim, tá bom? O SUS tem apenas 44% dos leitos de UTI do país. Você teve no Brasil uma perda de 34,5 mil leitos de internação entre 2009 e 2020.
E o SUS, ele tem mais de 5.000 hospitais associados. No momento de pandemia, no momento de crise, a gente costuma valorizar mais aqueles que estão mostrando seu valor, que estão na linha de frente. Mas tomara que depois que essa pandemia passar, e ela vai passar, que a gente continue valorizando e investindo no SUS, na saúde do Brasil, que é composta por diversos setores, e também, claro, nos cientistas do nosso país. Beijo para você. Nós vamos vencer o coronavírus.